irmãos? Vocês estão felizes nessa manhã? Feliz estar aqui com vocês e espero que nós tenhamos uma continuação da presença de Deus nesse lugar. Bem, meu pai pediu para eu estar compartilhando a palavra hoje. A gente trocou em Botafogo, hoje à noite ele vai estar compartilhando a palavra. Então, se vocês quiserem ir em Botafogo no teatro, se vocês não puderem, que eu sei que não é tão perto assim, obrigado, Cátia, vocês podem assistir online. E aí, pessoal, estou muito feliz de estar aqui com vocês e honrado também, sempre uma honra, conversando um pouco com meu pai e a gente falando um pouco sobre o que nós vamos comemorar. Dia 5 é um domingo muito especial e a gente precisa gerar expectativa porque foi um marco na história da igreja. É importante que vocês entendam, todos nós entendamos uma coisa: o início da igreja não foi quando os discípulos no cenáculo se juntaram. O início da igreja não foi quando os discípulos começaram a jejuar. O início da igreja não foi quando eles começaram a buscar a presença de Deus. O início da igreja foi o batismo com o Espírito Santo. O início da igreja, ou seja, o sustento da igreja, que é a pessoa do Espírito Santo. Eles ficaram ali clamando por uma promessa, ou seja, a essência da igreja não foi a unidade do corpo, e não foi, o início da igreja não foi a unidade do corpo, o início da igreja não foi o jejum e a oração. E o jejum e a oração, a unidade dos irmãos, todos esses são requisitos para que a essência da igreja se manifeste. Então você precisa estar aqui nessa manhã sabendo que a essência da tua vida cristã não é a tua performance, mas é o poder do Espírito Santo de Deus. Foi aí o início da igreja. Quando a gente fala da igreja primitiva, nós estamos falando sobre o poder que Jesus anuncia em Atos capítulo 1. Ele fala o seguinte: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, há ali uma associação de poder, ou seja, de sustento. O que sustenta a nossa jornada é o poder do Espírito Santo. O que sustenta a nossa fé, pessoal, a tua fé não veio de você, veio de Deus. O que sustenta a tua relação com o Senhor é a pessoa do Espírito Santo. O que não faz você desistir é o Espírito Santo. O que faz você lutar e entender quem Jesus é a pessoa do Espírito Santo. O que faz você amar e perdoar aquele que te feriu, te traiu, é o Espírito Santo. O que faz você crer por milagres, curas, sinais e prodígios é o Espírito Santo. E se o Espírito Santo não estiver em nosso meio, nada disso faz sentido. Portanto, toda a nossa unidade, toda a nossa oração, jejum, leitura da palavra são disciplinas e são responsabilidades nossas para que a pessoa do Espírito Santo não se afaste de nós. Mas é Ele que intercede, Ele que faz com que a nossa caminhada seja uma caminhada de plenitude. Quantos desejam o Espírito Santo na sua vida? No seu ministério, na sua vida, não ande, não viva sem Ele, porque é Ele quem é o poder, Ele é o poder que nós precisamos. E falando um pouco do cenáculo, a gente imagina que aqueles homens desesperados, pessoal, vamos lá, vamos contextualizar aqui, imagine o pessoal ali andando com Jesus, não apenas um Jesus que falava, mas um Jesus que morreu e ressuscitou agora em glória, sabe, falando coisas concernentes ao reino de Deus. E aí Jesus estava andando com eles e de repente eles estão conversando e Jesus parte. Ele foi assunto aos céus. A Bíblia fala que ele começou a subir. Vocês estão comigo aqui? E aí imagina o desespero na ótica daqueles discípulos, toda o fundamento da fé daqueles homens estavam na pessoa de Jesus, e Jesus de repente começa a subir. Imagina o desespero deles. Calma aí, como é que eu vou fazer tudo isso sem você? E aí ele vai subindo e ele vai falando: olha, não fiquem atemorizados, fiquem em Jerusalém, permaneçam até que desça sobre vocês o poder do Espírito Santo. Ali ele libera uma ordem, e é muito interessante que ali Jesus estava já anunciando o Espírito Santo, e eu creio que eu quero ministrar uma palavra para vocês, preparando para o dia do Pentecostes, né, que a gente vai comemorar semana que vem. Até que, não desista até que o Espírito Santo mande você desistir, porque existem coisas que nós precisamos desistir, existem relacionamentos que a gente precisa desistir. Se são relacionamentos tóxicos, se são relacionamentos abusivos, não desista deles até que o Senhor fale. Se tem
enfermidades na vida de vocês, no corpo de vocês, na mente de vocês, na família de vocês. Não desista até que Jesus retorne. É o nosso papel. E quem vai te dar força nessa manhã, e quem vai consolidar a tua fé naquilo que você está esmorecendo ou enfraquecido, é o Espírito Santo. Então feche seus olhos. Senhor Jesus, nós oramos que nessa manhã nós sejamos revestidos de uma fé sobrenatural, de um consolo sobrenatural. Como João 14, Jesus anunciou que Ele seria o nosso consolador. Senhor, nós não podemos fazer nada se não for pela força do Teu Espírito Santo. Nesse momento, nessa manhã, nós oramos por um agir sobrenatural, de alguém sobrenatural, de uma voz sobrenatural. Em nome de Jesus, e todo coração e todo pensamento contrário ao seu, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Amém. Estamos felizes, olha, a gente está com as crianças e muita gente fala assim, olha, a igreja tinha que ser como a igreja primitiva. Como se na igreja primitiva não houvesse problemas. Se lembram de Ananias e Safira, alguém? Obrigado, Alice, é isso aí. Então, nós temos as nossas crianças hoje aqui, e é importante que os pais entendam que a igreja não tem responsabilidade primária em desenvolver relacionamento das crianças com Jesus. Esse é o papel dos pais. Assim como a escola, você não leva sua filha, seu filho à escola para que ele eduque. Isso é o papel seu. Nosso papel como pai é instruir, educar os nossos filhos e incentivá-los a amar e a conhecer a palavra de Deus. Amém? Então, a gente imagina o cenáculo, o poder do Espírito Santo, mas, pessoal, deve ter sido uma bagunça. Nós estamos falando de milhares de pessoas. Quando o Espírito Santo de Deus vem, havia ali, o pessoal estava já celebrando o Pentecoste, o povo hebreu vinha de todas as outras cidades. Então, houve ali um propósito, uma estratégia de Deus de liberar o Espírito Santo justamente quando pessoas de Samaria, de Judeia. Por isso que quando cai o Espírito Santo, os discípulos eles começaram a falar em outras línguas. E aí o pessoal de outros povos que estavam em Jerusalém comemorando, eles falam assim, cara, como pode Tiago estar falando a mesma língua que eu falo? Eles são apenas pescadores. Como pode Pedro estar falando essa língua aqui? Ele é judeu, ele é aqui de Jerusalém. Como pode isso? Porque o poder do Espírito Santo capacitou, e aquilo ali testificou que eles estavam recebendo um poder sobrenatural. Mas havia uma bagunça. Eu me lembro que a gente visitou Jerusalém, a gente estava com os pastores. Pessoal, eu sempre me lembro, quando a gente foi visitar o cenáculo, uma cena muito engraçada. Mas antes de eu contar essa história aí, eu quero... Quem é pai aqui, que está com seu filho aqui, levanta a mão. Então, agora, quem é filho aqui, quem é pai? Quem está com seu pai? Você que é criança, levanta a mão que o tio quer ver. Então, vamos lá. Pais, cheguem para os seus filhos e falem assim, ó, presta atenção na palavra. Fica quietinho. Agora os filhos falam com os pais. Filhos, falem com os pais assim, não dorme. Você faz isso todo culto. E Deus vê. Então que em nome de Jesus, a hipocrisia cai agora da cara de vocês. Vou pedir para o pessoal da mídia ligar o som. Mas eu me lembro que no cenáculo, a gente estava ali naquele lugar onde os discípulos se reuniram, né, para o Espírito Santo descer. Pessoal, em Jerusalém... na verdade, desde o tempo de Jesus, eu não sei se vocês sabiam disso, mas vocês sabiam que desde o tempo de Jesus haviam muitas pessoas se autodenominando como Messias? Até hoje, vocês sabiam disso? Existem pessoas que andam ali e falam, eu sou. Né? Nós temos um brasileiro, inclusive, né? Pai. Já ouviram ele também que se denomina? Mas ele é bem bizarro, né? Eu sou filho. Que ele tem até a igreja, né? Ele tem a sua igreja, né? Acho que ele é aqui do Rio de Janeiro, não sei. E naquele dia que a gente estava no cenáculo, a gente estava orando. Eu me lembro que o pastor Jairo estava lá com a gente. E chegou um homem, pessoal, lourinho, cabelo lisinho, barbinha, não sei quem estava em Israel comigo nessa viagem. Ele chegou com todo vestido de Jesus e ele ficava andando assim, ó. Sou eu que vocês procuram. Aí o pastor Jairo, eu me lembro até hoje, o pastor Jairo olhando isso. Hey! Está amarrado em nome de Jesus! Vamos orar por ele. A gente orou por Jesus, pessoal. A gente orou por Jesus. E o pastor Jairo já pegou, abraçou dois ali e falou assim, em nome de Jesus, toda heresia cai por terra agora, em nome de Jesus. Tá?
Então, existe esse cenário caótico que muitas pessoas se aproveitam. E eu queria falar sobre a unção de Deus e a essência que a unção nos faz uma igreja mais que um prédio. Nós somos mais que um prédio por causa dessa unção, amém? Nós somos mais do que uma instituição, mais do que um CNPJ por causa dessa unção, ou seja, por causa desse poder, por causa dessa essência que veio dos céus. Então, muitas pessoas confundem unção. O que é unção? E elas estigmatizam. Unção, para você ser ungido, você precisa, por exemplo, falar em línguas. Bem, a Bíblia nunca deixou claro que o falar em línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo. Não é isso. Por isso tem muita gente que sente que não tem o Espírito Santo porque nunca falou em línguas. Falar em línguas é um dom, e é um dom que nós precisamos perseguir para a nossa própria edificação, mas não é característica e evidência única do batismo com o Espírito Santo. Pastor, o que é a evidência da unção? O que é a evidência do batismo com o Espírito Santo? Eu posso começar com um que afeta muito a minha vida e afeta a sua também, o nosso caráter. Por exemplo, o caráter sendo moldado, sendo um caráter de Cristo, é uma evidência de estarmos batizados no Espírito Santo. É esse momento que você perdeu de estar falando glória a Deus. Por que o caráter? Porque é algo que nós fazemos escondido, que é algo que ninguém vê. Muitas pessoas projetam, estigmatizam, a unção como uma manifestação corporativa. Por exemplo, aqui no culto é fácil adorar a Deus e sentir a unção, mas muitas pessoas projetam isso para o culto de domingo porque não cultivam isso durante a semana. É tipo assim, você não vai na academia, ou você vai na academia e você quer ter um corpo saudável, mas você não se alimenta bem, você não faz a sua parte, você projeta para o seu personal trainer uma mudança no seu corpo. Sabe quando o seu corpo vai mudar para melhor? Nunca. Porque você não faz a sua parte, mas o que você faz? Você transfere responsabilidade. E o crente que transfere responsabilidade para culto de domingo ainda não entendeu o que é a unção de Deus. O interessante é que a evidência da unção, ou seja, a evidência do Espírito Santo, é que você a cultive. Eu quero falar sobre isso, como a gente cultiva, o que faz a gente permanecer na unção e qual é o significado da unção nas Escrituras. Vamos a elas. Salmos capítulo 23, um conhecido versículo de todos nós diz: o Senhor é o meu pastor e deleitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu, meu Deus, estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Bem, aqui o salmista fala sobre isso. Unges a minha cabeça com óleo. O que isso significa? Até hoje nós precisamos dessa unção. Então, unção, pessoal, para você que não entende muito esses termos, unção é uma capacitação dos céus. A unção é o que faz a igreja ser igreja. Ah, pastor, para mim a igreja era a igreja porque a gente tinha um palco e tinha um pastor pregando. Não, a igreja é só a igreja por causa dessa capacitação divina. Amém? Isso é importante que nós entendamos. Então, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A gente vai trabalhar muito nessa frase aqui, porque essa frase de Davi é uma frase que precisa estar no nosso coração. Nós precisamos ter a nossa cabeça ungida com óleo. Isso é algo simbólico, mas que reflete a unção de Deus. Por que ungir a cabeça com óleo? Bem, antes de falar disso, eu quero levar a Êxodo capítulo 30. Êxodo capítulo 30, como começou a unção, o azeite, o óleo. Êxodo capítulo 30 foi a primeira instrução de Deus para o povo. Diz o seguinte, Deus fala: e disto farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista, e este será o azeite da santa unção. Pessoal, dá uma lida depois em casa. Êxodo 30 tem uma descrição, tem descrições específicas de Deus para o povo, de como o perfumeiro, o perfumador, na verdade, não sei, perfumeiro ou perfumador, fica aí a dúvida para vocês também orarem. E ele fala descrições específicas de como o óleo tinha que ser
criado e como o óleo tinha que ser preservado. Isso demonstra que Deus era muito detalhista, Deus era muito específico. E Deus tinha um plano, desde a história da humanidade, Deus tinha um plano de capacitação seletiva, eletiva, para algumas pessoas para fazer algo extraordinário. Pessoal, na história da Bíblia, você vai ver pessoas extraordinárias, sim ou não? Essas pessoas só foram extraordinárias por causa do que a gente acabou de ler, a santa unção. E aí Deus ele começa a fazer uma estruturação do poder divino dele, visitando pessoas específicas para fazerem coisas extraordinárias. Então, entendamos uma coisa nessa manhã: todos nós somos pessoas medíocres. Quem pode dizer amém? E o que nos faz incríveis é a unção do Senhor. É isso que é a beleza do Evangelho. Então, vocês aqui andam de carro. Se vocês não trocarem o óleo do carro, o que vai acontecer com o carro? Se vocês colocarem uma batata na panela e sem óleo, o que vai acontecer com aquela comida, pessoal? Vai ficar gostosa? Não, vai queimar. Ou seja, ali tem uma simbologia. O óleo, na lamparina antigamente, o que daria luz para a lamparina era o óleo. Eles tinham que fazer com óleo. O carro só anda com óleo. A comida só é feita, e o sabor da comida é o óleo. Você até consegue fritar uma batata sem óleo, mas não vai ficar boa, vai queimar, não vai ficar tão boa. Hoje tem air fryer, mas isso é do demônio. Não é de Deus, não foi uma criação boa. Então, se você tem air fryer, hoje você já pode jogar fora, para que você não perca o óleo da salvação. Aleluia. Então, aquela comida, hoje eu não como óleo, eu uso óleo de coco, eu também uso air fryer, eu não gosto de óleo. Pessoal, vocês têm que tirar o óleo da vida de vocês, mas é o óleo vegetal. O óleo da santa unção tem que permanecer em cada um de nós. E se vocês já foram ungidos com esse óleo há 20 anos atrás, e vocês falaram: mas eu já fiz tantas coisas, no Senhor já me ungiu. O Senhor te ungiu, mas Ele está preparado para te ungir novamente hoje. Cuidado com o espírito nostálgico do que Deus já fez, porque Ele é vinho novo, Ele é óleo novo, e nós precisamos ser um vaso novo para receber, estarmos condicionados em receber desse óleo novo todos os dias da nossa vida. Aqui, ele faz o seguinte, Êxodo 30, ele continua instruindo, e ele diz: Rei, você vai também ungir, repete comigo, ungir Arão e seus filhos, e santificarás para me administrarem o sacerdócio. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: este me será o azeite da santa unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele a carne do homem, nem fareis outro de semelhante composição. Santo é e será santo para vós. O homem que compuser, olha aqui, pessoal, presta atenção nisso. Deus fala aqui: o homem que compuser um perfume como este, ou dele puser sobre um estranho, ele será extirpado do seu povo. Deus leva a sério o que ele instrui ao povo. E o tópico de unção é algo sério. Deus não queria reproduções carnais dizendo que era unção. O que a gente vê hoje no movimento evangélico na igreja brasileira? Nós vemos pessoas falando dessa unção sem se mover na unção. Eu vi na Rio Grande do Sul um vídeo de um irmão fazendo uma cirurgia sobrenatural numa irmã. Ela estava deitada, e essas cirurgias eu já vi várias vezes. E ele fica massageando a barriga da mulher para tirar um tumor. E isso acontece há muito tempo já. E eles passam um óleo e ungem um óleo da pessoa. E ali naquele momento específico, as irmãs da igreja perceberam que ele estava tirando um material da manga do braço e botou ali, fingindo que era uma cura sobrenatural. Eu falo isso muitas vezes aqui, o seguinte: o meu povo, ele morre, não é por causa dos heréticos, o meu povo morre por falta de conhecimento. Porque o dia que a gente tiver pessoas dentro da igreja, denunciando essas pessoas que usam a unção de Deus para impressionar pessoas, a gente vai dar cabo desses homens que estão extirpando e manipulando a fé alheia.
Quando isso vai acontecer? Se você cultivar o óleo que Deus liberou sobre a tua vida segunda a sexta. Você não precisa de um pastor para isso, você não precisa de ninguém botando a mão na sua cabeça, você tem o Espírito Santo de Deus. Esse é o teu papel, e deixa eu te falar aqui uma palavra, Deus vai te cobrar isso, Deus vai me cobrar isso. Como é que eu estou cultivando o meu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Hoje, então, nós estamos deturpando o que é a unção, e a gente fica falando um monte do que é unção sem ter unção, e isso é deturpar, é fazer o que Ananias e Safira fez, e Deus vai julgar cada um de nós, conforme a nossa mentira, o nosso erro. Então, o que não é unção? É tentar impressionar pessoas. O que não é unção? Unção não é uma aparência externa, necessariamente. Você pode falar em línguas? Amém, nós cremos no dom de línguas, quando nós estamos cheios do Espírito Santo. Nós podemos profetizar quando estamos... Sim, amém, nós cremos nisso. Nós podemos cantar, dançar, falar mais alto, dar cambalhota? Amém. Mas, por favor, não caracterizem unicamente estereótipos emocionais como algo que pode ser de diversas formas manifesto. O que eu falo é o seguinte: se você quer ser cheio da unção, como está o seu caráter? Como está a sua vida no secreto? Isso que evidencia, pessoal. Falar, já dizia a Bíblia, até papagaio fala. Pessoal, a Bíblia não fala sobre isso. Espero que vocês soubessem, mas como o riso não foi tão grande, eu quero fazer essa observação aqui, para que a gente não faça nenhum tipo de heresia nessa manhã. Então, a gente não foi chamado para impressionar pessoas, a gente foi chamado para ser cheio da unção, e ser líder, e ser um cristão cheio da unção, é ser capaz de perdoar, de amar quem está pecando, amar o nosso próximo, orar por os enfermos, mas também ver sinais e prodígios, através do nome precioso e poderoso de Jesus. Então, olha que Eclesiastes fala no capítulo 10, olha só, pessoal: assim como as moscas mortas fazem exalar o mau cheiro e inutilizar o unguento do perfumador, assim é para o famoso em sabedoria e em honra um pouco de estultícia. Aqui o autor está falando o seguinte: uma mosca é capaz de deturpar o cheiro e a função de um óleo tão precioso. Se o perfumador não for capaz de preencher e ter cuidado com qualquer lacuna, aquele óleo vai ser corrompido. O que eu quero falar aqui nessa segunda parte da mensagem? Deus liberou uma unção sobre a tua vida, e a tua santidade, a tua vida com Deus, é o que vai impedir essa mosca de deturpar o óleo precioso do Senhor. Porque assim como ele é precioso, ele também é sensível, ou seja, essa unção precisa de andar mãos dadas com a nossa integridade, com a nossa santidade, com a nossa busca. Então, qualquer que seja o mau cheiro, ou seja, qualquer que seja o pecado, esse óleo vai ser corrompido. Mas, pastor, a Bíblia fala sobre que nem pecado, nem principado, nem potestade podem nos afastar do amor de Deus. Realmente, Deus é amor e Ele vai te amar incondicionalmente. Mas Ele também nos deu graça e nos deu unção para caminharmos e progredirmos na santidade e na integridade. E assim a gente não fira o que Ele liberou, porque o Senhor não habita naquilo que é contrário à sua palavra. Quem pode dizer amém? Então é importante aqui, pessoal, a gente entender santidade. Repete comigo: santidade faz com que a unção permaneça. É importante que nós entendamos isso. O meu pai fala muito isso, eu até falei isso na RES em Botafogo, que nós queremos os direitos que a Bíblia nos fala, mas nós não queremos nos submeter aos deveres, não queremos viver os deveres. Então, a partir do momento que você vive respeitando os deveres que Deus nos posicionou, nos instruiu, nós vamos ter direito aos direitos que Deus estabeleceu na sua palavra, amém? A Bíblia fala no segundo capítulo, no segundo livro de Coríntios, capítulo 2, vamos às Escrituras mais uma vez, fala o seguinte, versículo 15: porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Então, mais uma vez aqui nós temos uma ilustração do óleo, da unção, sabe, o que é ser bom perfume de Cristo? É estarmos cheios da unção de Deus, amém? Então, pessoal, vamos aqui agora caminhar para a parte mais importante da mensagem. Vocês estão comigo até aqui?
entendem agora a diferença da velha aliança para a nova aliança. Você que é novo não sabe. Olha, a velha aliança, o que diferencia a velha aliança da nova aliança é a pessoa, a vinda de Jesus. Jesus, ele nos estabelece sob uma nova aliança, tá bom? Então, essa é a grande diferença. Aqui, o povo, na velha aliança, era o povo de Israel e Deus, era o Deus de Israel. Na nova aliança, nós, brasileiros, chamados gentios, fomos enxertados na árvore de Israel, ou seja, nós somos co-herdeiros em Cristo, com Cristo Jesus. Por causa de Jesus, nós temos a mesma promessa que estava sobre o povo de Israel, agora essa promessa está sobre nós. Isso nos leva para uma coisa muito boa na palavra nessa manhã. Fica aqui comigo, olha só. Na velha aliança, antes de Jesus, esse óleo era muito especial, ele capacitava pessoas medíocres, né? Se lembra? Moisés, Davi, Jeremias, todos eles, quando eles eram chamados, eles ficavam assim: que isso, eu não consigo, eu não sou capaz. Vocês se lembram disso? O que os fazia capaz? Se lembra de Saul, quando ele foi ungido a rei? O que fez ele ser cheio e ser um bom rei no início foi a unção de Deus. Se lembra que ele não era nem capaz de juntar as jumentas do pai dele. E o momento para que Samuel unge a cabeça de Saul, o que Saul estava fazendo? Saul começa a profetizar. E ele faz de Saul um bom rei. No início, aquela unção era permanecida e ele fez uma boa liderança. Repete comigo aqui, 3 pessoas. Bem, na antiga aliança, pessoal, olha só, esse óleo, olha isso, esse óleo não era para qualquer um, não. Primeiro, não era qualquer um que podia fabricar esse óleo, esse perfume, e também não era qualquer pessoa que podia receber esse perfume. Vocês sabiam disso? 3 tipos de pessoas apenas podiam receber esse óleo. Primeiro, sacerdote. Segundo, os profetas. E terceiro, os reis. Só esses eram dignos de receber esse óleo especial, tipo esse poder. Bem, a unção foi designada para ser geracional, a unção foi designada para ser transferível. Repete comigo, geracional e transferível. A gente começa a ver nas escrituras, pessoal, que essa unção, cada vez ela era transferida, ela não acabava, sabe? Quando Deus ungiu Saul, ele também removeu a unção de Saul, acabou ali? Não, ele transferiu para Davi, ele transferia, e a gente entende que nós também entendemos que Deus é um Deus geracional, ou seja, o Deus do meu bisavô é um Deus que liberou uma unção maior sobre meu avô, é um Deus que liberou uma unção maior sobre o meu pai, é um Deus que vai liberar uma unção maior sobre a minha vida, e é um Deus que eu preciso preparar minhas filhas para que elas recebam uma unção maior de Deus. Por quê? Não é porque eu sou melhor que meu avô, é porque o meu Deus é um Deus geracional, e o favor se multiplica através de gerações. E se você não teve um bisavô, um avô, um pai como eu tive, que eu falo assim, que eu recebi, eu sou muito favorecido, eu sou muito abençoado, e eu sei que onde eu estou e o que eu faço, o pouco que eu vivo, não é porque eu sou muito especial não, mas é porque alguém pagou um preço antes de mim. Isso é importante que nós entendamos, para que a gente coloque os pés onde nossos pés não devem sair. E se você não teve um avô, um bisavô, um pai que nem eu tive, faz o seguinte: seja o avô, seja o bisavô, seja o pai de uma nova geração. Como você vai fazer isso? Tenha os teus olhos e o teu coração conectado ao teu Criador e não abra mão da unção que Ele libera sobre você. A unção não é um paradigma, não é algo passado, queridos. A unção de Deus é algo legítimo, é algo que nos capacita, é algo que faz toda a diferença. Sacerdote Arão, quando morre, a Bíblia fala, a barba era como óleo precioso do quê? Das barbas de Arão, que iam até a orla das suas vestes, ou seja, aquele cheiro, aquele perfume ficava entranhado nas vestes sacerdotais de Arão. Quando Arão morre, a unção de Arão passa para seu filho Eliezer. Ele era um perfil de sacerdotal. Profetas, vocês se lembram que o profeta Elias era ungido do Senhor, ele era um homem segundo o coração de Deus, e a Bíblia fala que Elias ele foi sendo trasladado para os céus, e Eliseu fica desesperado. Eliseu era seu discípulo, e Eliseu fala o seguinte: onde está o Deus de Elias? E a Bíblia fala que a capa de Elias
vem crescendo e cai. E aí Eliseu pega aquela capa, fere a água e fala: onde está o Deus de Elias? E a unção transfere de Elias para Eliseu, mas também dobra, porque Eliseu faz o dobro de milagres que Elias fez. Sabe, se você é criança e você está ouvindo essa mensagem, se você está conseguindo entender essa mensagem, mas você vai carregar o dobro da unção que os teus pais têm. E pais, vocês têm uma responsabilidade de transferirem e posicionarem os seus